Muito bem. O sistema de negociação combina indicadores de acompanhamento de tendência, tais como médias móveis ou MACD, que servem para identificar a tendência, com osciladores como o estocástico ou o IFR, que serve para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, e não para operar. Então, senhores e senhoritas, nós não operamos indicadores, porque o próprio nome dele diz. Ele serve para indicar, para identificar, e não para operar. Tá? Nós operamos baseado em outros motivos, e eles estão apenas aqui para a identificação de tendência e sobrecompra e sobrevenda. Portanto, o sistema foi concebido a partir disso para filtrar as desvantagens e para preservar as vantagens de cada indicador. O mercado é um oceano que se move em ondas. O sistema de negociação permite apenas que se opere na direção da maré. Maré, onda e marola. Essa é a regra de ouro número 2 da Academia Lotus. Eu pergunto a vocês, no chat ou na voz, qual é a regra de ouro número 1? Que a gente viu de manhã. Pode pegar a colinha aí. O documento foi enviado para vocês. É a declaração de todos os dias. Isso. A regra... Não é. Não? Essas são as regras do módulo. São 4 regras do módulo, mas a de ouro. Usar apenas 2% do capital para risco. Boa! Muito obrigado. Então, esta é a segunda regra de ouro. Vamos ao exemplo da regra. Observem bem isso aqui. Esse círculo azul é o nosso oceano. Certo? O que tem dentro do oceano, galera? Vamos lá. Na ordem, do macro para o micro. Depois do oceano vem quem? Vem quem sabe, no chat ou na voz? Onda. Quase. Tem uma coisa antes da onda. Maré. Maré. Muito obrigado. Agora ficou fácil, né? Depois da maré vem quem? Marola. Não, aí vem a A onda. onda. Imaginem um oceano agora, o mar, né? O mar é o oceano, daí tem a maré, que é maior, que é menor que o oceano, e depois vem a onda. Depois da onda, quem vem? A marola. A marolinha. E depois da marola vem a areia. Depois vem agora nós vamos levar isso aqui para os tempos dos gráficos, assim como o Helder ensinou. O oceano dentro do Triple Square e agora observando o dólar é o quê? No tempo gráfico. Que tempo gráfico é o oceano? No chat ou na voz? O semanal? Semanal. Muito obrigado, é o semanal. Agora já fica fácil. Quem é a maré? Diário. Diário. A onda? H1. H1. Horário. A marola? 10. O 10. E a areia é o 5 minutos. 5. 5 minutos. É o filho pródigo, né? Vou dar um print nessa tela. Tá aí um chat para vocês. Então, esse é o entendimento inicial do Triple Square, de uma forma do macro para o micro. Estamos entendidos até agora? Põe entendido no chat.
Nós vamos, então, operar no sentido da maré. Na direção da maré. Então, a gente sabe que a direção da maré é o quê? É o gráfico diário, tá? A direção da maré é o gráfico diário. A partir daqui, vocês vão ter aí como exercício montar o Triple Square no site da BR. O link está aqui. Vai ficar uma coisa parecida com isso. Então, nós vamos começar nossos estudos lendo, aprendendo a ler os indicadores. Também vamos continuar com a teoria de Charles Dow, que vem do módulo 1. E também vamos aprender sobre o fator de 5 de Alexander Elder. Tudo isso nos dá o preço. Leitura antes da abertura do mercado. Mercado fechado. Essa leitura pode ser feita depois que o mercado fechou, à noite, ou de manhã, antes do mercado abrir. Tanto faz. Leitura feita antes do mercado abrir ou após o fechamento. No início do dia, ao acordar, você vai ler a declaração em voz alta. Essa é a terceira regra de ouro da Academia Lotus. E aqui nós completamos os 3 M's. Mind, Method e Money. Onde o Money é o quê? Dentro das regras de ouro. O que é o Money? A proteção do capital, 2%. Proteção do capital. O método é o quê? Vamos lá. O operacional. As teorias. O método é o que vocês estão aprendendo. LTA, LTB é método, canal é método, faixa é método, Elliott e Fibra é método, fundamento, perdão, Elliott e Fibra é fundamento, e assim vai. E também o Triple Square, que é o método, como está escrito aqui em cima, ó. Ó. O Triple Screen é um método, um estilo de operar. Seguimos então ali. Fazer análise do dólar comercial no tempo semanal, médio prazo e diário, curto prazo, antes da abertura do mercado. No site da br.com. Agora vem a pergunta para começar a fritação de neurônios. Por que nós estudamos o semanal? No áudio ou no chat? Por que nós estudamos o semanal? Ele é o mais forte. Para entender a tendência a primária? Isso, man. Parabéns. Mais alguém? É isso aí. Vamos ver, então, de fato, por que a gente estuda o semanal. O semanal é estudado porque qualquer mudança abaixo da superfície do mercado, você, aluno, será o primeiro a saber. O semanal mostra a direção de médio prazo do mercado. O semanal dentro do Triple Square é o oceano, dentro daquela imagem que a gente montou ali para vocês. Vamos ao estudo do gráfico semanal. Nós temos que responder a algumas perguntas básicas. Letra A. Leia, por gentileza, para mim, Murilo Bíscaro. Leia a letra A, por gentileza. O que a gente vai fazer no gráfico semanal? Traçar linha de tendência, suporte e resistência, canais, figuras gráficas, padrões de Kendall, ondas de Elliott e Fibonacci. Salvar o estudo. Salvar o estudo. Leia em azul. Tudo que aprendi até agora, vou praticar isso todo dia, todos os dias. Então, boa. Todo o módulo 1 compreende em ir lá no gráfico semanal e fazer esse estudo. Vamos fazer então. Juntos agora, né?
Vou apagar aqui. Apenas olhando o gráfico semanal aqui, né? O que nós temos que fazer mesmo? Traçar linhas de tendência. Então, nós vamos traçar uma linha de tendência. Para traçar a linha de tendência, a identificação básica de topo e fundo. Então, aqui eu tenho fundo, aqui eu tenho outro fundo. Pronto. Linha de tendência de alta traçada no gráfico semanal. Mesma coisa para cima. Linha de tendência de baixa traçada no semanal. Pergunto a vocês, usando esta seta agora aqui. Aqui na seta preta, é topo ou fundo? Topo. Topo. Então isso aqui não é a nossa resistência? Sim. É a nossa resistência. Então nós temos que traçar uma linha aqui, marcando essa resistência. Vem a outra pergunta aqui embaixo. Topo ou fundo? Fundo. Fundo. Então nós temos que marcar aqui o suporte. E o restante vai ficar de exercício para vocês. Nós encontramos as linhas de tendência, encontramos suporte e resistência. Você vai ver se tem canais, se tem figuras, se tem padrões de Kendall, ondas de Elliott e Fibo. Tá? E aí salvar o estudo. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Temos a formação de uma figura gráfica, que é um triângulo simétrico. Sim. Né? Basicamente isso. Tá? Salvem esse estudo. Por que tem que salvar o estudo? Porque, como nós estamos num tempo gráfico de médio prazo, demora até chegar aqui em cima. Vai demorar até chegar aqui, ó. Assim como pode demorar para chegar lá embaixo. Tá? Próxima pergunta a ser respondida. Número 1. Semanal, Mister, a gente pode dizer que a gente está numa faixa de transação ali? Estamos o quê? No semanal, a gente está o quê? Numa faixa aí? Faixa. É um triângulo simétrico. Então é o quê? É uma figura de congestão. Gestão. Então, aprendemos de manhã com o Gabriel, isso aqui é uma figura de congestão. Uma figura de congestão nada mais é do que uma faixa de negociação, né? Perfeito. Muito bem. MACD, está para compra ou para venda? Lembre-se que o indicador é para indicar tendência. Esse indicador MACD é um indicador de acompanhamento de tendência. Acompanhamento de tendência. Então, ele mede a tendência e a força desta tendência. Nós temos dois cenários. O primeiro cenário é esse aqui. Quando a linha vermelha, que é esta vermelha aqui, estiver acima da linha azul e descendo, nós dizemos que a tendência é de baixa. O inverso é verdadeiro. Quando a linha azul estiver acima da linha vermelha e subindo, nós dizemos que a tendência é de alta. Além de saber a tendência pelo MACD, nós também temos o indicador que é o histograma MACD. A própria palavra diz histograma, que é histo de história e grama de volume. Então, o histograma mede a força da tendência. As linhas medem, nos dão a indicação da direção da tendência. O histograma nos dá a força dessa tendência. Então, percebam aqui que nós temos um separador aqui, ó, que é a linha 0. Quando esta barra estiver acima da linha 0, nós dizemos que o volume é comprador. Tá? Nós vamos pegar esta barra aqui com a anterior, que é aquela pequenininha ali, e vamos fazer a seguinte pergunta. Nós vamos comparar apenas essas duas barras, esta e a anterior. Mister, por que eu não comparo as anteriores? Quem é que sabe me responder? Por que eu não preciso comparar as barras anteriores? É de outra tendência?
porque é do passado. Uhum. E o passado já passou. Lembre-se, nós estamos num gráfico semanal e nós somos day traders. Então, o que nos interessa é esta barra e a anterior. Nós vamos observar essas duas barras e fazer a seguinte pergunta. Esta barra aqui, ela é maior ou menor que a anterior? Maior. Ela é maior. Então, como que ficou o nosso estudo do MACD? O MACD está dizendo que a tendência é de alta, porque a linha vermelha está acima da linha azul, abaixo da linha azul e subindo, e o volume comprador está aumentando ou diminuindo? Aumentando. 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 Então, o indicador MACD diz para nós que a tendência é o quê? De baixa ou de alta? Alta. De alta. Alta. O indicador está dizendo que a tendência é de alta. Muito bem. Então, vamos responder aqui. O MACD está virado para a compra e o volume de compras aumentando. A gente responde assim. Tendência de alta pelo indicador. Agora vamos à pergunta número 2. Em relação às médias móveis, preço acima ou abaixo das médias? Média móvel está aqui, laranjinha aqui, ó. E o preço atual está aqui em cima, ó. Preço acima ou abaixo da média móvel? Acima. Acima. Então, a média móvel também é um indicador de acompanhamento de tendência. Uma média móvel nada mais é do que o consenso do preço em um determinado período no tempo. Tá? Então, o preço está acima da média móvel e o MACD está virado para a compra. Partindo desses dois princípios de leitura, nós já podemos ser capazes de responder a esta questão. Qual é o resumo do semanal? Alta, baixa ou faixa de negociação? Alta. Alta. Por quê? Os dois indicadores estão apontando para o mesmo lado. Tá? Existe uma convergência desses indicadores. Mas, mister, eu estou vendo um triângulo simétrico, mister. Muito bem. Não tem problema se você está vendo um triângulo simétrico. De qualquer forma, se a gente ver o triângulo simétrico ali, quanto fica o placar? 1 para a faixa, que é o triângulo, e 2 para a alta. Então, está 2-1, que vence o melhor, vence ainda a tendência de alta. Tá? Observando a grosso modo, ele vem subindo a 1, 2, 3, 4, 5 semanas, ele vem subindo. Agora, nesta última semana, que ele está fazendo aí uma retração desta movimentação de alta. Muito bem. Alguma dúvida quanto ao estudo deste tempo gráfico, Fraldinha? E aí, man? Não, tudo certo. Muito bem. É muito simples esse estudo. Vamos seguir adiante. Agora, vamos ao diário. O gráfico semanal já foi estudado, porque o que a gente quer saber no semanal é qual é a tendência dele. Ponto. Vamos ao estudo do gráfico diário. Mas, antes, vamos fritar os neurônios. Vamos lá, família. Por que nós estudamos o gráfico diário? Porque ele é amarelo. Vamos lá, por gentileza. Pede licença e vem. Pode falar. Por que estudamos o gráfico diário? Porque ele é amarelo. Muito bem. Porque ele é maré, faz sentido. Mas existem mais motivos aí porque a gente estuda ele. Tendência Pra saber secundária. como ele vai se comportar no dia, a tendência dele diária, para ver se a tendência dele é de alta ou de baixa. Ó, já tá melhorando. Vamos lá que eu vou ajudar vocês. Esses neurônios aí, hein? Olha o Rider, hein? Deixa eu achar o Rider aqui para mandar para vocês.
Vamos ler então. Quem vai ler para mim vai ser agora o Carlos Eduardo Duarte. Leia, man, aqui, ó. O gráfico diário é estudado porque mostra a direção de curto prazo do mercado, o day trade que somos nós. Olha que bacana isso aqui. Então, num gráfico diário, leia, continue a leitura. Na análise do triple screen, o gráfico diário é o quê? A maré, a onda ou a marola? Responde aí, tio. É a onda. Olha o Raider. Não, Abre. A maré. Ah, muito obrigado. É a maré. Muito bem. A onda é o horário, né? A onda é o gráfico horário. Vamos então ao estudo do gráfico diário, a maré. Número 1. Primeira coisa que nós vamos fazer é perguntar para o gráfico diário se ele está sobrecomprado ou sobrevendido, tá? Então, o indicador que nos mostra sobrecompra e sobrevenda é o estocástico ou IFR e tem outros indicadores. Mas aprendi com o Dr. Alexander Elder que não se mexe em indicador e usa-se apenas o indicador necessário para fazer a leitura do tempo que você quer. Não existe redundância na informação e nem redundância de indicadores, tá? E também não é permitido ficar mexendo nos indicadores, alterando seus tamanhos, etc. Porque Elder diz que se você mexer no indicador, ele vai dar o sinal que você quer ver e não é o sinal do mercado. Entendido? Entendi. Entendido. Maravilha. Então, vamos ver sobre o estocástico, agora no gráfico diário. Qual a diferença do... Desculpa, Mister. Qual a diferença do estocástico para o MACD? O MACD é um indicador de acompanhamento de tendência. O estocástico é um indicador que mede níveis de sobrecompra e sobrevenda. Essa é a diferença entre eles. Um acompanha a tendência e o outro mostra sobrecompra e sobrevenda. Ok. Muito bem. Muito simples o estudo do estocástico. Observem bem que nós temos aqui, ó, deixa eu colocar um limitador. 80 e os 20. 80 e 20. Que é uma banda, né? Esta banda aqui, ó. Tá? Então, quando a linha vermelha, que é a linha de sinal, estiver acima da linha 80, nós dizemos que o mercado está sobrecomprado. E sobrecompra significa vendas intensas, tá? Então, sobrecompra significa vendas intensas. Ou seja, tem muita oferta de compra e não tem comprador interessado. Então, por isso que as vendas se tornam intensas. Existe realização de lucro. Quando o mercado fica sobrecomprado, existe a realização do lucro. Por isso que as vendas se tornam intensas. Vamos para a sobrevenda agora. O inverso é verdadeiro. Quando o preço, a linha vermelha, estiver abaixo da linha 20, nós dizemos que o mercado está sobrevendido. Sobrevendido. Significa o quê? Compras intensas. Ou seja, o pessoal cansou de vender, vendeu o mundo.
E aí os compradores percebem o preço mais barato e começam a comprar. Significa que as compras ficam muito intensas. Então, vamos marcar uma seta aqui e vamos dar um print nessa tela. Sobrecompra significa vendas intensas. É um paradoxo, né? Por incrível que pareça, não sei porque botaram, não sei até agora por que eles colocaram o nome de sobrecompra e nem sobrevenda. Eles podiam colocar, né? Que é vendas intensas e compras intensas, é mais fácil, né, pô? Mas tudo bem. O importante é o nosso entendimento. Então, essas são as duas formas de leitura do indicador estocástico. Além disso, nós temos aqui, quando ele está apenas comprado, apontando na direção da compra, é quando a linha vermelha estiver abaixo da linha azul e subindo, significa que o mercado está comprador, e o inverso é verdadeiro, quando a linha vermelha estiver acima da linha azul e descendo, nós dizemos que estamos vendidos, mercado vendedor. Então, esses são os 4 modos do estocástico: sobrecompra, sobrevenda, compra e venda. A sobrecompra e sobrevenda são medidas quando ele rompe a linha 80, a linha vermelha, por favor, tá? Linha vermelha, não é a linha azul. A linha azul, ela é mais rápida que a vermelha. E aqui embaixo, a sobrevenda. Perguntas, por gentileza? Se não, vamos continuar. Não pode ter dúvidas neste tipo de estudo e leitura. Pode pensar como um suporte e resistência também, né? Boa, muito obrigado. Pode pensar como suporte e resistência. Sim, senhor. Tá? Vamos ver se no gráfico, de fato, aconteceu a sobrecompra aqui e a sobrevenda lá. Vamos ver. Olha lá. Lá vem o Harry Potter. Olha aqui. Olha lá o indicador. Lá embaixo, o indicador me dando a venda junto com o preço. Dá uma olhada lá. Simples assim. Como 2 e 2 são 4,236. E quando ele ficou sobrevendido, né? Aqui, olha lá embaixo, aqui, quando ele ficou sobrevendido, olha o que aconteceu com o preço. Conseguem ver o cenário? Estão conseguindo ver o cenário? Estão conseguindo entender a identificação de sobrecompra e sobrevenda? Sim. Mais uma vez, senhores, aconteceu ali na frente, ó. E mais uma vez aconteceu aqui logo em seguida de novo, ó. Sobrecompra e sobrevenda aí, ó. Ô, Misso, então pode dizer que quando eles cruzam, inverte a linha de tendência? Reforça ainda mais as nossas vendas ou compras, tá? Entendi. Cruzar é o mais legal, porque dele reforça a nossa leitura. Quando ele está assim, ó, eu sou uma pessoa que sabe assistir quando ele está assim. Quando ele cruza, é muito melhor a leitura, tá? Simples assim. Então agora nós já aprendemos sobre estocástico, temos a capacidade de responder a pergunta aqui, ó. Ele está dentro da banda, né? A linha vermelha está acima da linha azul e descendo. Então eu vou perguntar a todos aí, quero respostas no chat para ficar registrado. Ele está comprado, vendido, sobrecomprado ou sobrevendido? Vendido, vendido, vendido. Faltam ainda respostas. O meu não foi aí. Falta uma resposta. É a minha, é vendido, mas o meu não foi aí. Eu tô com um problema aqui. Tá com problema, man? Já vai aí. Maravilha. Foi. Boa, man.
Seguimos adiante. Quando ele está vendido, a gente diz o quê? Que a tendência é de baixa, tá? Para baixo. Então, o estocástico está vendido, nos dizendo que é baixa, tá? Baixa. Próxima pergunta. Em relação às médias móveis, preço acima ou abaixo das médias móveis? Preço está aqui, média móvel está ali. Preço acima das médias móveis. Opa, né, mister? Que trem é esse? Que história é essa, né? Que o estocástico está me dando venda e o preço está acima da média. O que está acontecendo então, senhores? Uma Está divergência. acontecendo uma divergência de informação, né? Uma divergência de informação. Um está apontando para baixo e o outro está apontando para cima. Qual é o resumo do diário, então? Alta, baixa ou faixa de negociação? Faixa. Faixa de negociação. Porque existe uma divergência entre os indicadores. Muito bem. Aqui nós completamos o estudo do gráfico semanal e diário. Não pode ter dúvidas quanto a esse ambiente aqui, esta tela, e quanto aos estudos da mesma. O nosso objetivo aqui foi cumprido, que é fazer com que vocês identifiquem a tendência nesses tempos gráficos. Tá? Nós não operamos esse tempo gráfico, mas nós temos que saber a tendência deles para que a gente possa, sim, continuar nossos estudos. Então, se está entendido o estudo do semanal e diário, põe no chat aí, entendido. Muito bem. Segue o baile. Vou só dar um print nessa tela, para vocês terem ela aqui de exemplo. E vocês daqui a pouco vão receber aí o módulo 2 e o link que vai para vocês aprenderem a configurar essas telas aqui. Eu sempre deixo como exercício configurações de tela, porque eu não gosto de gente preguiçosa. Então, vocês têm que ter a capacidade de montar suas telas com as informações que a gente passa. Muito importante isso. Assim, vocês vão aprender a usar ferramentas de desenho, vão aprender a usar todas as ferramentas que são disponíveis nas plataformas. Vamos, então, começar o estudo do intraday. No intraday, nós vamos começar por quem, né? Pelo gráfico horário, seguindo o nossos estudos de Alexander Elder, onde a gente estudou o semanal, já vimos a tendência, que é de baixa, né? Ou alta? A alta, semanal em alta, o diário está em faixa. Vamos para o gráfico horário. A onda. Olha a onda. Letra C. Quem vai ler para mim a letra C agora vai ser o Ivan. Ivan, leia. Vamos lá. Fazer análise de gráfico e indicadores no tempo de 60 minutos, H1, antes da abertura do mercado. Traçar linha de tendências, suportes e resistências, canais, figuras gráficas, padrões de candles, ondas de Elliott e Fibonacci, apagar o estudo depois entendido e absorvido, para não deixar o gráfico poluído. E não criar falsas crenças.
Perdão, alô, alô, testando. Boa, agora voltou. Falando igual um papagaio doido aqui, né? Tava falando igual um papagaio. Novas. Então, nós vamos para a leitura do gráfico horário. Número 1, quem vai responder para mim agora vai ser o Roberto Diório. Leia número 1, por gentileza, né? Pela leitura do Macaco Trader, qual a tendência no gráfico H1? Alta, baixa ou faixa de negociação? Leitura do macaco, macaco vê, macaco faz. Então, observando este gráfico aqui, a grosso modo, ele está subindo ou está caindo? Está caindo. Obrigado, né? Essa é a leitura do macaco. O macaco não tem muita informação. Então, ele está vendo esse trem aqui, ó, indo naquela direção, ó. Certo? Então, pela leitura do macaco, a tendência é de quê? Baixa, né? Baixa. Número 2. Quem vai ler número 2 para mim vai ser o Thiago Braz Gava. Gava, 2. Vamos lá. Tem padrão de candle? Lembre-se, os padrões são válidos apenas em topos e fundos. Vamos lá ver no gráfico, então? Gava, se tem padrão de candle, lembre-se, os padrões são válidos em topos e fundos. Então, eu vou perguntar para você. Aqui em cima é topo ou fundo? Topo. Tem padrão de candle aqui? Tem. Qual é o nome desse padrão? É uma estrela da manhã? Estrela da noite? Estrela cadente. Isso, cadente. Estrela cadente é no topo, estrela da manhã é no fundo. Isso. Aqui agora, aqui ó, esse aqui é topo ou fundo? É um fundo. Que padrão de candle é esse? Um Marubozu? Muito obrigado, que bonitinho. Marubozu. É o quase corajoso, né? E agora, aqui em cima, é topo ou fundo, né? É topo. E aí, que padrão de candle é esse? É uma engolfada enorme. Boa, man. Engolfo de baixa. Isso. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Olha o Raider, hein? Aqui é topo ou fundo? Não é nada ainda. Obrigado, lendário. Já levei um Rider desse antes. Viu só? Vocês viram como ficou fácil vocês identificarem os padrões de candle? E não ficar caçando assunto ou criando uma falsa crença. Mister, mas isso aqui não é um engolfo de baixa. Man, eu estou no meio da praça. Eu só vou ver padrão de candle agora onde? Aqui? Ou lá em cima, galera. Tá? Perfeito. Maravilha. Não tem aqui. Vou dar um print nessa tela. Ô, mister. Sim. Se o mercado aqui começar a subir, aqui vai ser um novo fundo. Sim, daí sim. Aqui tem que fazer o seguinte cenário, né? Aí vai fazer assim, ó. Um candle azul aqui, por exemplo, né? Aí já começou a fazer o quê? Fundos a 100 dentes. Aí já começa a ver padrão, né, tio? Aí ficou um spinning top ali, é isso? Exatamente. Tá? Já começa a ver o padrão ali. Se aparecer um candle azul. Se aparecer um candle vermelho, é apenas a continuação da tendência vigente que a gente está vendo no gráfico horário. Por macaco, a gente já leu que está em queda. Dê o print lá, né? Sim. Pode formar uma bandeira aí, não pode? Boa, man! Pode formar uma bandeira. Olha aí, galera, aí. Parabéns pelos estudos de figura gráfica. Olha aqui, ó. Pode formar uma bandeira de baixa. Tá? Parabéns aí pelo estudo. É isso mesmo. É isso que o Mister quer ver você estudando. Sem falsa crença, sem ficar criando expectativa, vendo o momento presente. É o mais importante. Então, não tem padrão de candle ali. A resposta a esta pergunta. Quando não tem padrão de candle, nós dizemos que o mercado está em quê? Em alta, baixa ou faixa de negociação? Faixa de negociação. Faixa de negociação. Não tem padrão, estamos em faixa. Número 3. Quem vai responder o número 3 agora vai ser o
Thiago já foi. Bíscaro. Você novamente, Bíscaro. 3. Tem figura gráfica? Vamos lá ver. Observe aí. Tem figura gráfica? Tem. Qual é o nome da figura? Ah, agora eu sou. Não vou lembrar o Pega a nome. colinha lá. Pera aí. Vou ajudar. Eu vou traçar 2 linhas para te ajudar, hein? É um triângulo simétrico? Exatamente. Triângulo simétrico. E o triângulo simétrico é uma figura do quê? Uma figura de continuação? Uma figura circular? Que figura é? Congestão. Boa. Significa o quê, então? Alta, baixa ou faixa? Faixa. Obrigado. Triângulo simétrico aí. Faixa de negociação. Ainda tem que responder mais uma coisinha ali, tá? Espera aí. O preço em relação ao triângulo, ele está na parte de cima ou na parte de baixo do triângulo? Na parte de baixo. Obrigado. Número 4, quem vai responder para mim vai ser na ordem aí, Carlos Eduardo Duarte. Número 4, leia por gentileza. Médias móveis, o preço está abaixo ou acima? Vamos lá ver. Média móvel tá aqui, as duas. Deixa eu só deixar as grandonas aqui. Está abaixo. Obrigado, tá abaixo. Ah, daí ficou o gráfico diferente. Vou voltar pro 2. Muito bem. Ele acabou me mostrando mais coisa ali. Tá bom assim. Aí. Preço abaixo. Então aqui, triângulo simétrico é faixa. Médias móveis baixa. Padrão de Kendo é faixa. E macaco vê, macaco faz, baixa. Então como é que está aqui a nossa contagem por enquanto? 1 para baixa, 2 para baixa, 1 para faixa, 2 para faixa. Vamos usar número 5. Agora, quem vai ler número 5 vai ser o Ivan. Ivan, número 5, leia. Tem ondas de Elliott e Fibonacci? Identifique-as. E aí, olhando o gráfico aí? Tem. Tem, claro que tem, né? Claro que tem, sempre tem. Sempre tem, né? Onde? O que eu estou vendo aqui é se a gente partir do topo anterior até o fundo, né? É uma onda. Que onda é essa? Não é uma onda. Ela tem um nome e tem a sua... Ela é de impulsão ou de retração? Impulsão. Que número é essa onda? 1. Obrigado, agora respondeu. Onda 1 de impulsão. Opa, escrevi errado ali. Muito bem. Daqui até ali foi o quê? Onda 2 de retração. Boa! Então, que onda que nós estamos agora? E a onda 3 em curso, de impulsão. Que lindo dessa vida! E que bonitinho, onda 3 em curso. É em curso, literalmente, é um trocadilho. Olha que bacana isso aí, né? Então, olhando esse gráfico, já startamos venda quando? Quem é que sabe dizer quando é que a gente startou venda aqui por esse tempo gráfico? Startamos venda onde? Na perda Não, peraí. Não, ó. Olha ali, o que nós temos aqui? Não é um engolfo de baixa? Isso, na confirmação do engolfo.
Então, quantos motivos a gente tem para vender? Número 1, qual é a tendência vigente? Baixa. Pelo macaco, né? Número 2, estamos na onda 3 de Elliott, em curso já. Número 3, teve o padrão de Kendall dando o início da operação, gente. Olha que bonitinho isso aqui. Quem operou vendido aqui, o stop loss está um tique dessa máxima e o take profit é o tamanho desta onda lá para baixo. Isso mesmo. Simples assim. Mas, mister, ele pode voltar? Pode. Lembra dos fractais? Dentro das ondas grandes que a gente está vendo aqui, tem os fractais. Então ele pode parar aqui, voltar a subir ali, parar aqui, voltar a subir aqui, fazer Fibonacci, né? E depois ir lá para baixo. Que daí vai ser onda 3 dentro de onda 3. Imagina o cenário, né? Aqui é a onda 1, onda 2, na retração, já esticando lá para baixo, para pegar o alvo da onda maior. Bonito de ver. Bonito também de ver e fácil de entender. E também dá tempo de estudar e traçar tudo isso, tá? Dá muito tempo. Porque esse aqui é o gráfico horário, então tem 1 hora aí para estudar. Fácil. Então a resposta ficou assim. Onda 3 de impulsão em curso. Ponto. Baixa, né? Baixa. Baixa. Então agora, respondendo a essas 5 perguntas, a gente já sabe sobre a tendência do gráfico horário. Qual é a tendência do gráfico horário? Respostas no chat. Alta, baixa ou faixa de negociação? Baixa. Muito bem, parabéns. Como que estamos com o resumo dos tempos gráficos? Coloca para nós aí no chat, por gentileza, quem tem bastante habilidade aí. Como é que nós estamos aí com os estudos gráficos? Semanal está em que tendência, o diário está em que tendência e o horário está em que tendência? Põe no chat aí para ficar registrado. Seguimos então. Aqui nós completamos o estudo gráfico semanal, diário e horário para identificar a tendência. Não tem nada operacional aí por enquanto. Acabamos os estudos gráficos. Acabou-se, finalmente. Mister, chega de estudo gráfico. Já decorei tudo isso aí, mister. Já, com certeza, a minha voz e a do Gabriel vai ecoar no subconsciente de vocês, dando aí o poder de estudos. Obrigado aí pelas respostas, Tiago, Roberto e Murilo. Vamos ao estudo de preço, então, né? Vamos ao estudo de preço. A memória do preço, ainda no H1. A lei do mínimo esforço, né, galera? A lei do mínimo esforço. Eu não preciso ir para outros tempos gráficos para estudar preço. Eu posso ficar apenas no gráfico horário. Não sei se vocês percebem pela manhã que eu fico um tempo ali no gráfico horário, né? Quem assiste todo dia aí sabe, né? Sim. Sim. Eu fico um tempo ali olhando o gráfico horário e eu consigo fazer entradas apenas olhando o gráfico horário, sem ir para os microtempos. Segue o baile. Como é que ficamos então? Vamos responder as perguntas sobre preço. A primeira pergunta é: qual foi a máxima do dia anterior? Agora, para efeito didático, vocês têm que entender que nós estamos aqui com movimentação de preço, tá?
Então, o mercado está se movimentando aqui. Está fazendo um candle vermelhinho aqui. Está fazendo um candle vermelhinho aí. Né? Tá em formação esse candle vermelho. Um exemplo só. Então, nós temos que ver o quê? A máxima e a mínima do dia anterior. A máxima está aqui do dia anterior. Observem que esse pontilhado aqui é o separador de período. Ele separa o período de dias, tá? Então, aqui virou para outro dia. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles do diário. Depois começou um novo dia, mais 9 candles e assim caminha o dólar. Então, a máxima está aqui, nessa sombrinha. Nós temos um indicador que chama-se Pivot Point máxima e mínima, que também tem em outras plataformas, tá? Que nos dá a informação do preço. Então, o indicador está aqui, ó. Perceba que ele vem acompanhando a máxima lá, ó. Vamos ver qual é o preço, então. Máxima do dia anterior, 3858,5. Número 2. Qual foi a mínima do dia anterior? A mínima do dia anterior. Então, a máxima, eu vou pôr a setinha aqui na máxima, que também eu vou pôr a seta ali, indicando pelo indicador, mas não precisa de indicador, apenas passa o mouse no candle para ver qual é a máxima ali. A mínima do dia anterior. Está aqui, foi no início do dia, candle da abertura, marcando a mínima ali. Observe que o pontilhado preto, ele vai acompanhando e marca para nós aqui a mínima, que é o pontilhado preto. Vamos ver. Mínima do dia anterior, 3821. Então, 1 e 2, vou pôr no chat, que daí agora vem a pergunta número 3. 1 e 2 estão no chat. Número 3. Qual foi a variação em pontos entre a máxima e a mínima do dia? Esta é a faixa de negociação do dia até ser rompida. Vamos fazer a conta matemática. É 3858,5. Obrigado a quem respondeu. Menos 3821. 37,5 pontos é a variação em pontos entre a máxima e a mínima. Lembram os estudos de faixa? Ou seja, quando eu for operar uma faixa desse tamanho, eu quero pegar sempre, pelo menos, 1/3 dessa faixa, que é o padrão. Tá aí. Para você que está operando uma faixa de negociação desse tamanho, os teus alvos estão aí de 10 a 12,5 pontos. Então, se eu fiz operações day trading e eu vendi aqui, vamos ver se ele deu 12,5 pontos, pelo menos. Aqui deu os 12,5 pontos, ó. Simples assim. Deixa eu botar um escrito aqui para poder bater o print para vocês. Máxima. Mínima. Vamos seguir agora. Número 4. Quem vai ler para mim o número 4 vai ser na ordem aqui o Diório. Diório, leia o número 4, por gentileza. Qual é o preço do ajuste? Para day trade, serve apenas como suporte e resistência. Quando o preço está abaixo do ajuste, funciona como resistência. Quando o preço está acima, funciona como suporte. Muito obrigado. Vamos lá, então, ver o preço do ajuste.
O ajuste, você vai no site oficial da BMF Bovespa, dólar, ajuste do dólar. Primeiro link, vou passar o link no chat igual. Você vai até o final lá. Aqui está WDO. WDO, a série vigente está aqui, que é a J, e o ajuste é a terceira coluna aqui. Então, o ajuste é 3820. Vou pôr o link da BMF aqui para vocês. Vamos lá responder. 3820. Toda essa leitura, senhores, é feita com o mercado fechado no gráfico horário. Alguém observando essa tela aqui está em dúvida de encontrar máxima, mínima do preço, do movimento? Não. De boa, né? De boa. Ô, mister, Sim. a partir do momento que se rompe a faixa de negociação, ela tende a aumentar ou não? A faixa de negociação vai ser sempre o máximo mínimo Os extremos. dos extremos. É, sempre os extremos, tá? Tá bom. A gente vai operar dentro da faixa. E as operações dentro da faixa deram boa aqui, ó. Aqui foi uma operação de faixa e aqui embaixo também foi uma operação de faixa. Só que aqui embaixo ele não chegou ainda no lugar legal, que é mais embaixo aqui, né? Tá? Por quê? Porque lá no gráfico, isso aqui nada mais é a representação do gráfico diário. Lá no gráfico diário ficou um candle assim, ó. Será que ficou um candle assim lá no gráfico diário? Vamos lá ver se ficou um negocinho desse aí. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Legal demais isso aqui, hein? Seguimos então. O ajuste, todo mundo já entendeu. O ajuste serve como suporte à resistência, certo? Preço acima ou abaixo. Seguimos. Agora, todos aqui, um de cada vez. Começando com o Thiago. Thiago, leia em voz alta e coloque o seu nome ali. A partir de agora, eu, Thiago Brasgava, vou viver o momento presente sem hesitação, sem falsas crenças, sem criar expectativas. Muito obrigado. Próximo a ler vai ser o Murilo Bíscaro. A partir de agora, eu, Murilo Bíscaro, vou viver o momento presente sem hesitação, sem falsas crenças, sem criar expectativas. Muito obrigado. Próximo a ler vai ser o Carlos Eduardo. A partir de agora, eu, Carlos Eduardo, vou viver o momento presente sem hesitação, sem falsas crenças, sem criar expectativas. Carlos Ivan. Ivan. A partir de agora, eu, Carlos Ivan, vou viver o momento presente sem hesitação, sem falsas crenças, sem criar expectativas. Diório. A partir de agora, eu, Roberto Diório, vou viver o momento presente sem hesitação, sem falsas crenças e sem criar expectativas. Obrigado. Thiago Braz. Eu fui o primeiro. Foi o primeiro. Muito obrigado. Agora, depois da abertura do mercado, tropas liberadas, galera. E vamos partir para o treino. Antes, tem que fazer leitura. Vamos continuar as perguntas. Seguindo na ordem agora. Quem respondeu por último não lembro, mas vou fazer aqui na ordem.
Bíscaro, número 1. Para ler? Sim, senhor. Qual o preço do fechamento do dia anterior? É o quarto preço que a gente estudou até agora, né? Isso. Vamos lá ver. Fechamento do dia anterior. O fechamento do dia anterior é o candle aqui, o último candle do dia, antes do separador de período, está aqui. Vamos passar o mouse e ver o fechamento. 3846. Número 2, continue, Bíscaro. Qual o preço da abertura do dia? O quinto. O quinto preço estudado, né? Vamos lá ver a abertura. Open. A abertura foi a 3840. Continua a leitura. Número 3. Tem gap? Se sim, qual o tipo? Quantos pontos tem o gap? E é de baixa ou de alta? O cálculo do gap não precisa nem ver o gráfico. É só fazer a conta do preço de fechamento da abertura. 6. Faça a conta para nós e diga aí. 6. De alta ou de baixa? De alta. Opa! De baixo. Ah, de baixo. desculpa, de baixo. Boa. 6 pontos de baixa. Número 4, continue, Bíscaro. Qual o preço da VWAP? VWAP é uma média ponderada pelo volume do dia. Média dos tubarões, usada para nós de trades como suporte ou resistência. Pronto. É o sexto Vamos lá ver. preço. É o sexto preço. Vamos ver a VWAP. A VWAP atual, neste momento, ela está aqui em cima. 3832,5. O sexto preço estudado. Número 5, continue. Qual o preço do ponto de pivot? É um consenso do dia de preço, abertura máxima, mínima e fechamento do dia anterior dividido por 4. Boa. Pivot point. Pivot point. O pivot point é o pontilhado laranja. Preço dele 3841,5. Este é o sétimo preço estudado. Continue a leitura. Qual o preço do suporte número 1? S1. Suporte número 1 nada mais é do que a partir do ponto de pivô, que é o laranja, é o pontilhado vermelho. S1, 3825. Continue. Qual o preço da resistência número 1? O R1. R1 é o pontilhado azul acima do ponto de pivô. 3862,5. Nós estudamos 9 regiões de preço, tá? Estudamos aí já 9 regiões de preço. Isso vai acontecer uma coisa muito importante na vida de vocês. Lê para nós, Bíscaro. Estudar isso todos os dias vai te dar uma nova habilidade, a memória de preço, porque os padrões se repetem. Muito bacana isso, né? Os padrões se repetem, galera. Por isso que esses estudos de preço são importantes e nós usamos eles a nosso favor. Onde esses preços nada mais são do que suportes e resistências, tá? Então, o preço atual está aqui. Tudo que estiver acima do preço é o quê? Suporte ou resistência? Resistência. Resistência. E tudo que estiver abaixo do preço é suporte. Suporte. Simples assim.
Os preços, então, são usados como suporte ou resistência. Seguimos, então. Completamos o estudo do gráfico horário. Agora vamos ao estudo do 10 minutos. Amarola. Número 1. Quem vai ler para mim agora é o Carlos Eduardo. Leia, né? Número 1. Médias móveis, o preço está abaixo, assim ou acima? Vamos lá ver. No 10. Deixa eu pôr a média aqui. Preço acima ou abaixo da média? Está abaixo. Abaixo da média móvel. Aquela velha história, né? Abaixo da média móvel, a tendência é de baixa. Número 2, continue, Carlos Eduardo. 2. Em padrão de Kendall, martelo, engolfo, estrela, mulher grávida, marubuzu, piercing line, nuvem negra, 3 soldados ou corvo? No preço, tem padrão de candle? Isso é uma estrela, não é? É o Rider, é uma estrela chamada Rider. Ah, Raider. É. Comigo aqui, Carlos. Aqui é topo ou fundo? É topo. E aqui é o quê? Topo ou fundo? Fundo aí. Então, aqui é o quê? Aí não é nada por enquanto. Muito obrigado. Então, se não é nada, e a gente entendeu e sabe que os padrões são válidos em topos e fundos, Aí não tem padrão de Kendall. não tem padrão de candle. Muito obrigado. Parabéns, Fraldinha. Crescendo, se desenvolvendo, hein? Aí sim, hein? Não tem. Quando não tem, a gente diz o quê, Carlos? Que estamos em alta, baixa ou faixa? Faixa. Olha aí, já tá sabendo tudo já. Aí sim. Eu, Número 3, continue você, Carlos. Tem figuras gráficas? Triângulo, bandeira, oco, canais, retângulo? E aí, olhando isso aí, tem figura gráfica? Não sei te dizer. Não sei. Sabe por que não? Sabe por que tu não sabe? Porque não tem. É Por verdade. isso. Por quê? As figuras gráficas são figuras que explodem na nossa cara. Não adianta ficar caçando figura. Elas são figuras que elas aparecem para nós. Não é nós que procuramos as figuras. Elas aparecem e aí a gente consegue enxergar facilmente. Tá? Então não tem figura gráfica aqui. Tá. Quando não tem figura, estamos em alta, baixa ou faixa? Faixa. E agora, Elliott e Fibonacci. E aí? Tem Elliott e Fibo aqui nesse trem? Talvez começando aqui do mais para trás ali, a primeira onda, uma onda aqui no... Vamos lá. Se eu traçar uma onda, essa onda aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho uma onda 1, né? Isso. Mas depois o que aconteceu? Morreu, Zé. Entendi. E aí morreu, acabou a contagem de onda. Não adianta ficar contando onda. Observe bem. Então, não tem as ondas aqui, tá? Tá. E quando não tem onda de Elliott, o que nós temos? Estamos em alta, baixa ou faixa? Faixa. Faixa de negociação. Quem venceu, então? 1 para baixa e 3 para faixa. Qual é o resumo do gráfico do 10? Faixa. Faixa de negociação. Completamos o gráfico do 10. Passem o resumo no chat. Como que estamos com os tempos gráficos e seu resumo, por gentileza? Como que está o semanal? Como que está o diário? Como que está o horário? E como que está o 10? Alta, faixa, baixa. E agora a faixa, né? Exatamente. Só põe um no chat. Alguém põe no chat ali, por gentileza. Vamos analisar os 5 minutos. Nos 5 minutos, quem vai analisar os 5 minutos comigo vai ser o Ivan. Vamos lá, Ivan, falar da areia. Em relação às médias móveis, o preço está abaixo, acima.
Vamos lá ver no gráfico do 5 agora. 5 minutos, preço. Está abaixo das médias. Muito obrigado. Número 2. Tem padrão de candles? Mesma resposta do estudo anterior. Não está Nem no topo, nem no nem fundo. no topo, nem no fundo. Então, não tem. O que nós temos, então? Alta, baixa ou faixa? Baixa. Jedis em ação 3. Tem figuras gráficas? Tem? Tem. Eu vejo um triângulo simétrico, talvez, mas já que foi rompido. Então, nós temos uma figura gráfica chamada triângulo simétrico que foi rompido, né? Isso. Ele já deu o primeiro alvo do triângulo, como o Gabriel ensinou vocês. O próximo alvo do triângulo está aqui para baixo. Olha o Gabriel lá. Carniça, diz o Gabriel. Na verdade, é uma faixa, não é um triângulo. Ah, melhorou, né? É mais fácil traçar isso aqui, né? Isso. Olha aí que simplicidade, ó. Tá? Então, nós temos sim uma figura gráfica chamada retângulo. O preço está em que parte desse retângulo? Na parte de cima, na parte de baixo ou no meio? No meio, né? Então é mais carniça ainda, né? Muita carniça. Total, né? No meio do retângulo. Falta mais uma pergunta, número 4. Leia. Tem volume? Bulls Bears Powers. O Bulls Bears Powers é um indicador que mede fluxo e volume, tá? Fluxo e volume. O balizador dele é a linha 0 aqui. Então é muito simples. Quando as barrinhas estão acima da linha 0, nós dizemos que o fluxo é comprador. E o tamanho das barrinhas mede a força deste fluxo comprador, certo? O inverso é verdadeiro. Acima da linha 0, fluxo e volume comprador, aumentando o volume. Depois, fluxo e volume comprador, diminuindo o volume. Caiu abaixo da linha 0, fluxo e volume vendedor, aumentando o volume das vendas, diminuindo o volume das vendas, aumentando o volume das vendas, diminuindo, aumentando, diminuindo. Então, partindo desse princípio, agora é básico e fácil responder a pergunta aqui. E aí, fluxo é comprador ou vendedor? Está aumentando ou diminuindo? O fluxo é vendedor e no momento está diminuindo. Boa, man. Parabéns. Esse é o estudo do Elder Ray. O Elder Ray foi criado pelo Alexander Elder, que mede a força de touros e ursos, tá? É um indicador muito bom usado para a leitura de volume e fluxo. Então, o fluxo do vendedor diminuindo o volume. Acabou o resumo do 5. Acabou o 5. Qual é o resumo, então? Vamos ver. 1, baixa. 2, faixa. 3, faixa. 4... Está diminuindo o volume? Vendedor, faixa, né? É faixa também. Qual é o resumo do 5, então? Faixa. Faixa de negociação. Carniça. Carniça braba. Faixa de negociação. Agora, vamos ao resumo geral de todos os tempos gráficos. O semanal está em alta. O diário está em... Faixa. Os 60 minutos está em baixa. Os 10 minutos está em faixa. E os 5 minutos está em faixa. Pronto, família. Agora, a gente já tem aí, do macro ao micro, nós sabemos qual é a tendência em todos os tempos gráficos.
Tá? Isto é fantástico. Agora, vamos às regras de ouro do sistema de negociação, que é como que funciona o operacional do Triple Screen. Número 1. Você vai começar a leitura do mercado pelo tempo maior no intraday. Agora você não precisa mais ler o gráfico semanal e diário. Apenas H1, 10 e 5 minutos. Antes de entrar em uma operação. O que fizemos até agora, né? A partir daí, você, operador, tem 3 escolhas: comprar, vender ou ficar de fora. Bundinha na parede, dedinho no nariz. Analisando o gráfico horário do sistema de negociação, eu, Anderson, vou excluir uma dessas 3 escolhas. Então, olhando o gráfico horário do sistema de negociação, nós temos que excluir uma das escolhas. O que a gente vai excluir? Põe no chat aí. O que nós vamos excluir? No chat ou na voz? Compra. Boa! Vamos excluir as compras, né? Que bonitinho que vocês estão, hein? Aí sim, hein? Eu vou contratar uns operadores aí para operar para mim, hein? Olha. Vamos lá. Vamos excluir, então, as compras. Leia, por gentileza, em vermelho. Ivan. Excluir as compras, porque o H1 está em queda. Nós queremos vender ou ficar de fora. Pronto. Antes, a gente tinha 3 escolhas, agora só tem 2. Olha como facilitou a vida da gente todo esse estudo. Então, como que funciona para vendas? Leia, por gentileza. Como funciona o Triple Screen para venda? Leia. Para vendas. Quando a tendência do gráfico H1 for de baixa... Que é o caso, né? Quando tiver altas no gráfico de 10 minutos, apontam para oportunidades de venda. Olha só isso aqui, galera. Quem vai ler para mim agora vai ser o Carlos Eduardo. Leia. Mesma coisa. Para vendas. Quando a tendência do gráfico H1 for de baixa, quando tiver altas no gráfico de 10 minutos, apontam para oportunidade de venda. Bacana. Vamos ver isso no gráfico para ver quantas oportunidades de venda a gente tem nessa descida? Vamos ver. Vamos no gráfico do 10 e encontrar as oportunidades de venda. A partir do momento em que você identificou que estava caindo, né? Aqui, começou a cair, identificamos a queda, fez novo fundo. Opa, mister, opa, né, mister? Eu tenho aqui um topo e está fazendo um novo fundo aqui. Então, quando o gráfico do 10 subir, ele vai gerar uma oportunidade de venda. Subiu o gráfico do 10? Sim ou não? Sim. Já posso vender agora? Na caruda? Não, ainda não. Ainda não. Vamos esperar pelo menos um candle vermelho, né? E aí? Dá para vender agora? Ainda não. Por que ainda não? Tem um motivo aqui que não permitiu a minha venda ainda. Qual foi o motivo? Tem que confirmar o candle. Que bonitinho, tem que confirmar o candle. Olha só que alegria no coração do mister. Será que vai dar entrada na próxima, então? E aí? Deu. Deu a oportunidade, a primeira oportunidade de venda. Então, subiu o gráfico do 10. Daqui até ali ele subiu. Subiu bem, subiu aqui mais ou menos uns 15, 16 pontos, tá? Então, subiu. Não foi poucos pontos, subiu 15 pontos em média, 12 ou 15. Então, o start da venda pelo Triple Screen está aqui.
E o stop loss está onde? Um ticket acima desse topinho ali. Isso. E o alvo? Peguei vocês, né? O alvo é a descida, né? A onda 1, né? A onda onda 1. toda, né? De queda. Ah, olha a galera malandra aí. Essa onda aqui, galera, ó. Claro. É o alvo. Deixa eu ver se eu entendi também. Acho que foi o Gabriel que falou. Quando a retração não chega no 50, uma retração saudável, então a projeção tem que descontar um pouco, não é total, não é 100%, é isso? Confirma? Tá mudo. Tem alguém respondendo aí, tá mudo. Ah, tá aqui. Exatamente isso, tá? Além disso, por que ele não chegou na retração? Porque no caminho tinha o ponto pivô e também uma média móvel ali, dizendo que a tendência vigente do dia é de queda. Pode chamar de bandeira? Não, isso aqui não é uma bandeira. Porque não tem... A bandeira tem que ser algo parecido com isso, ó. E aí ele vai fazer um canal de alta, gente. Isso ali não é um canal de alta, é apenas uma retração. Aqui, ó. Isso aqui é uma bandeira, ó. Isso aqui não é uma bandeira, gente. Tem 2, 4, 6, 8, 9 candles de descida e apenas 3 candles de subida. Tem que existir uma simetria na bandeira. A quantidade de candles de descida é a quantidade de candles dentro do canal de alta, no caso de uma bandeira de baixo. Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver o das compras. Quem vai ler para mim as compras, pode seguir na leitura aqui. Agora, como funciona para compras? Vai. Eu, Carlos? Sim, sim. Para compras. Quando a tendência do gráfico horário H1 for de alta, quando tiver baixas no gráfico de 10 minutos, aponto para oportunidades de compra. Simples assim. Vamos lá ver, então, as oportunidades de compra para uma tendência de alta. Muito bem. Ó, observem bem. Parei aqui. Estamos assistindo o mercado exatamente aqui, ó. Eu vou mostrar esse candle aqui. Certo? Vou perguntar a grosso modo, tá subindo ou tá caindo? Tá subindo. Subindo. Então, se tá subindo pelo triplo square, caiu o gráfico do 10, sim ou não? Sim. Caiu, sim. Caiu o gráfico do 10. Então, já podemos comprar aqui nesse candle azul, sim ou não? Não, a gente precisa da confirmação. Tem que esperar a confirmação do Engolf, é isso? Isso, isso, de fraldinha a Jedi, hein? Pronto. Comprou. E aí? Compramos, né? Compramos aqui. Onde está o stop loss? Embaixo do último candle, do fundo ali. Muito bem. Estamos observando o gráfico de 10 minutos. Mister, dá tempo de fazer esse estudo? Dá tempo de ler? Dá. Tem 10 minutos aí para ler. Então, o alvo é onde, né? Essa perna aí. Essa perna aqui. Lindo dessa vida. Essa perna é o alvo. Tá? Como não chegou na retração saudável, que não chegou pelos motivos que eu já expliquei, por quê? Que não chegou na retração saudável? Porque aqui nós temos uma média móvel e logo abaixo temos um suporte ali. Então, bora lá. Ver se pegou o nosso alvo. Azedou o pudim quase. Não estopou ainda, né? Não, ainda não. Só deu aquele gelinho na barriga.
Muito bem. O que aconteceu com o mercado? O que aconteceu? O que está acontecendo com o mercado? Tá uma faixa, né? Um descanso. Muito bem. Se está em faixa de negociação, aquela operação de compra tem validade? Não mais. Não tem mais validade, né? Agora operamos o quê? O rompimento do retângulo. De preferência para cima, para acompanhar o triplo square. Então daí eu zeraria aquela operação ali. Zerado está. Muito bem, dentro do triplo square, atenção, hein? Ó, o que está acontecendo no triplo square? Ele está dizendo que a tendência é de alta, ele continua me dizendo que a tendência é de alta. O que está acontecendo com o gráfico do 10 agora? Está subindo ou está caindo? Está caindo e rompendo a faixa de negociação. Muito bem. O nosso objetivo que é comprar, né? Isso. Caiu 10. Dá para comprar aí nesse candle azul, mequetrefe? Não. Não dá para comprar nesse candle azul. Vamos ver o próximo. Olha aí, ó, viu? Viu como tem que esperar a confirmação? Continua caindo o gráfico do 10. Esse candle azul, outro candle azul bem mequetrefe. Dá para comprar aí? Não. Não, ainda não. Tem que esperar Ainda o próximo. não. Precisa de mais um candle. E olha só que bacana. Olha o que está acontecendo. Ele está se aproximando do quê? Da LTA. Ah, então vai rolar trade, mister? Vai rolar trade. Quer ver no próximo candle? E aí? Comprou. Compramos pelo quê? Por qual operacional? O triple Screen. screen, que diz o seguinte, que cada vez que o gráfico de 10 cair e o gráfico horário estiver subindo, ele vai me gerar uma oportunidade de compra. Aí está a oportunidade de compra. O stop loss está onde? Um ticket abaixo do fundo anterior. Obrigado. E o alvo? O alvo agora não tem alvo, né? é Não tem alvo. Por que não tem alvo? Porque no módulo 3, que vai ser dentro de instantes, nós vamos aprender a calcular stop loss e take profit das operações, tá? Show. Vamos botar um alvo? Aonde? Um alvo básico. Na média, nas resistências do retângulo. Na resistência, né? Óbvio, né? É o único alvo que a gente tem, né? Rapaz, que dureza para chegar nesse alvo, hein? Olha lá, vamos passar calor, hein? Olha o calor. Muito bem. Você não está no trade. O 10 caiu, gerou uma oportunidade de compra. O 10 está caindo de novo. Então, quem não entrou no trade ainda, vai ter a capacidade de entrar daqui a pouco. Rolou uma indecisão. Lá vem ele. Dá para entrar na compra aí? Tá, sim. Tá. Então, startamos a compra aqui de novo. Uma já foi. O stop loss está aqui um tique. O alvo continua no mesmo lugar, nessa resistência aqui. Ih, galera, como passa calor essa galera. Olha lá. Tá no bolso. E o que aconteceu aqui? Além disso, se vocês observarem... Coração, hein? Rompeu a faixa, né? Ah, rompeu a faixa. Então o que tem ainda? Tem mais um operacional agora, não tem? Tem. Rompimento de faixa, né? Não estaria zerado, só tinha feito parcial. Olha lá quem tá chegando lá. Olha a média móvel lá, ó. O que está acontecendo com o gráfico do 10? Subindo, caiu o gráfico do 10, sim ou não? Caiu. Ó, caiu aqui, deu compra, caiu aqui, deu compra,
e agora está caindo de novo. Por triple screen, tá? É outra oportunidade de compra aí. Vamos ver. Ó, já dá para entrar aí nesse engolfo de alta? Tá bem forte. Tá bem forte, né? Porque passou o candle anterior, né? Ele engolfou 2 candles já, né? E aí? Aqui, compra, vende... Perdão. Compra ou fica de fora? São só 2 opções, né? Compra ou fica de fora. E aí? Compra. Compra. O stop está onde? Embaixo do candle vermelho. O alvo do último candle vermelho. Maravilha. O alvo, vamos usar essa resistência aqui como alvo. Simples assim. Segue o baile. Ai, o calor de novo, mister. 10 minutos se passaram, ele não andou, mister. Eu acho que eu vou me estopar. Não. Não. Você tem que ir até o alvo. Acadêmicos da Lotus traçam o alvo e vão até o alvo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pronto. Então, triple screen é muito simples. Caiu, compra. Caiu, compra. Caiu, compra. Então, este foi um exemplo de compras pelo triple screen e de vendas pelo triple screen. Dúvidas, por gentileza? Se sim, se não, nós vamos continuar. Nenhuma. Lindo demais, né? Muito bem. Então, agora eu quero perguntar aí para o Murilo Bíscaro, o que você achou do módulo 2? Liga o O microfone. módulo 2? Isso. Cara, abriu minha mente. Gostou, né? Abriu a mente, né? Facilitou muito a leitura, nossa senhora. Você viu que bacana, Murilo? E você, Carlos Eduardo A gente Duarte, consegue ver que tem Fraldinha? mais opções, né? E dá pra gente ler o mercado antes da gente entrar. Então a gente entra e que já quer fazer as coisas, a gente tem que se preparar antes. É isso que eu vi, né? Que a gente tem que ficar preparado, fazer a leitura antes para poder ter certeza. E igual você falou, como no começo eu falei que eu era muito mão de alface, então agora dá uma diarreia, pôr o stop e pôr o gain, dá uma diarreia e ir lá no banheiro e daqui 10 minutos voltar. Exatamente. Parabéns, Bíscaro. Carlos Eduardo Duarte. Como diz o Gabriel, né? Ir lá tomar um café, tomar uma água e voltar daqui a pouco. Boa, né? Exatamente isso. E aí, Carlos Eduardo Duarte, o que tu achou do módulo 2? O módulo, desde o início, tá excelente tudo, na verdade. Para mim já é o melhor investimento que eu podia ter feito. Muito bom. Maravilha, né? Muito obrigado. Ivan, Ivan, tem mais experiência? Olha, muita coisa aí eu fazia intuitivamente, agora dentro de um método ficou mais claro. Parece que deu um clique na cabeça, assim, virou aquela chavinha, então a gente abriu os horizontes. Abriu, sim. Parabéns. Diório, você? Bom, Mister, para mim, eu conheço o canal tem uns 2 meses. Eu sempre acompanho de manhã as suas leituras e talvez o que eu vejo hoje é que eu as interpretava de forma errada. E para mim, que opero muitas vezes durante o trabalho, da forma como você estava demonstrando agora, não importa se eu precisar sair, vai estar posicionado o stop e o alvo e segue o jogo. E isso para mim tira a ansiedade, que é ficar ali puxa o stop para baixo, puxa o take profit para cima. Isso me facilita mais, eu acho. O teu professor está todo arrepiado aqui. Sabe por quê? Porque, olha só, leia o primeiro parágrafo, o primeiro que a gente estudou agora. Leia para mim, por gentileza. O operador de mercado bem-sucedido não prevê o futuro. Monitora e gerencia suas posições. Usa um sistema de negociação dinâmico e objetivo. Não existe subjetividade na interpretação. Ou é ou não é. Pronto. Você viu só que bacana? Muito bem. Vamos então. Agora você, Brás. E aí, man? Deu a cara iluminada? Bastante. Abre bem os olhos mesmo. Às vezes a gente entra meio apressado
nas compras, aquele negócio do achar demais as coisas, né? Exato, o achismo, né? O achismo acontece bastante e com isso a gente fica mais sossegado, mais leve na operação. Que eu não tinha um pouco essa visão, realmente entrava um pouco mais cedo nas operações, então está me ajudando bastante. Obrigado. Que bom, que bom. Então, senhores, nós encerramos o módulo 2 com excelência. Palmas a nós e vamos para o módulo 3. E o Gabriel Hart vai assumir com vocês. Eu vou passar esse documento para vocês no Skype. Vou parar essa gravação para que ele possa começar a